Essa foto, ela praticamente resumiria tudo o que a gente teria a dizer nessa palestra, né? Inclusive os óculos, porque a gente não tem menor problema de colocar um óculos quando está com dificuldade, mas uma resistência gigantesca para colocar um aparelho auditivo. E aí passa esse sofrimento todo aqui. Bom, dentre as várias dificuldades que afetam a vida de um idoso, a perda auditiva é uma das mais frustrantes. Por quê? Pela privação social, gera um isolamento social das pessoas, do círculo de amizade, nas situações profissionais, nas relações deles sociais. Então, esse isolamento social é extremamente impactante, especialmente dentro do lar, cercado das pessoas com que ele ama. Para vocês terem uma ideia do impacto, do tamanho desse problema de saúde pública, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, um terço da população acima de 65 anos de idade já vai ter algum grau, pode ser alguma coisa leve, moderada, severa. A gente não está falando só do extremo, que seria a surdez. A gente está falando de todo o espectro, desde uma perda leve até algo mais severo. Quando a idade avança um pouquinho, 75 anos para frente, metade da população já é acometida por isso. E qual que é essa questão? Vocês veem que abrange toda uma massa gigantesca da população. Impacto na qualidade de vida. A gente perde aquela interação, atrapalha muito a qualidade de vida nas nossas interações sociais. A pessoa que já tem aquele componente depressivo ou já um diagnóstico confirmado de depressão, com a situação da perda auditiva, existe um agravamento desses sintomas pelo isolamento social que o quadro auditivo gera. Para quem está próximo, ou para os familiares, ou nos relacionamentos sociais, aquela pessoa que está com uma dificuldade maior de audição, para compreender as coisas, às vezes pergunta, ela responde uma outra coisa, ela passa, às vezes, essa impressão de ser uma pessoa confusa, de ser uma pessoa distraída, sendo que, de fato, o que está dificultando é a captação dos sons do nosso dia a dia. E esse é um fato extremamente importante. A privação do estímulo auditivo, em graus, nesse caso, um pouco maiores, vai diminuir a estimulação do sistema nervoso central, do córtex auditivo. Então, isso gera, vamos usar esse termo, um certo desuso dessas vias auditivas centrais. Então, aquele retardo que a pessoa, às vezes, nega o problema, que a primeira reação, às vezes, diante de uma dificuldade é negar, é um tempo precioso de privação de estímulo que, às vezes, vai tornar um pouco mais difícil a adaptação, já que o cérebro vai desacostumando a escutar adequadamente. O que é essa palavra? Presbiacusia. Esse nada mais é do que o processo natural de perda auditiva que todas as pessoas terão a partir de uma faixa etária, em torno de 50, 60 anos, é natural algum grau de perda auditiva, normalmente uma perda mais leve, que vai se instalando aos poucos, mas sem grandes prejuízos. Então, isso é um processo natural. É muito difícil pegar um exame de audição num idoso normal. É uma perda que é mais ou menos semelhante em intensidade para ambos os ouvidos. Porém, essa questão dessa perda natural de audição, que eu já disse que nos aguarda, é natural ter um pouquinho, ela pode ser agravada, ela pode ser potencializada. E aí entra essa questão de tudo o que vem sendo discutido. Aqui, ó, tem uma listinha de problemas, né? Às vezes já está na genética da família, algo já
empurrando para que esse problema aflore, às vezes até em idades precoces, né? O estilo de vida está sendo discutido aqui muito. Cada vez vai se discutir mais o estilo de vida, porque o estilo de vida é uma decisão nossa, da nossa alma, do modo que a gente quer conduzir as coisas. Então, isso é um conceito que a gente tem que ter, que saúde se busca, saúde não se recebe. Então, é uma busca, a gente tem que ter a atitude de saúde, tá certo? O cigarro, as doenças todas, especialmente diabetes mal controlada, é extremamente lesivo para qualquer tecido nervoso. Ruído, aquelas pessoas expostas a ruídos altos em ambiente profissional, etc., etc., é reconhecidamente um fator de agressão para o nervo auditivo. Algumas medicações e os quadros de doenças neurológicas, evidentemente, já que as vias auditivas elas caminham lá para o nosso cérebro. Quando que a gente suspeita ou os indícios de que alguma coisa está acontecendo? Normalmente, o mais comum é que a perda comece para aquelas frequências de som mais agudo. Por exemplo, aquele termômetro que colocou debaixo do braço, a pessoa do lado fala, olha, está apitando. Mas eu não escutei. O barulhinho do relógio, aquele som mais fininho, agudo. As perdas começam mais por esses daí, depois vão caminhando para outras frequências. Aquela dificuldade para escutar em ambiente competitivo, quando tem som ambiente ou mais pessoas falando ao mesmo tempo, a gente já começa a enfrentar algum grau de dificuldade. Aquela situação que eu já comentei, de uma aparente distração, uma pessoa que aparentemente é sempre distraída. Uma coisa que a gente escuta muito na prática clínica do consultório é essa frase, ouço, mas não entendo, né? O volume da TV aumentado, né? O vizinho escuta a hora que está assistindo a novelinha lá do lado, né? E os zumbidos também podem ser indícios de problemas auditivos. Bom, diante desses indícios, o que a gente deve fazer? Qual a postura a ser adotada? Evidentemente, a avaliação médica, para que isso seja abordado adequadamente. O tipo de abordagem não é objeto aqui da palestra, ela é extremamente variável, de acordo com o que a gente vai apurar naquele histórico. Às vezes a gente está diante de problemas extremamente simples, às vezes vai olhar, a pessoa está com uma simples cerinha no ouvido atrapalhando, e toda preocupada, a hora que tira, acabou o problema, toda feliz. E às vezes problemas de fato mais sérios, né? Aí são feitos exames complementares, etc. E a conduta do médico vai depender daquilo que a gente encontrou. Pode variar desde uma medicação, eventualmente algum procedimento cirúrgico e a indicação de aparelhos auditivos. Aqui só para exemplificar alguns dos tipos de exame de audição que existem. Todos são exames muito simples, rápidos e indolores, extremamente elucidativos para essa situação. Essa é aquela famosa audiometria, onde fica dentro daquela cabine acústica. Importante ressaltar que o diagnóstico do problema e a conduta a ser adotada é ato médico, né? Diagnóstico e a indicação da conduta, tá certo? E sempre conversado, explicado, entendido e resolvido sempre em comum acordo entre paciente, médico e os familiares. Aqui só para exemplificar, para desmistificar um pouquinho, porque no dia a dia, eventualmente, quando dentro dessa conduta a gente encontra as perdas auditivas, o pessoal assusta. Mas eu vou ter que colocar aquele aparelho gigantesco. Aqui eu coloquei uma foto dos aparelhos mais antigos. Esse é aquele que ficava preso aqui na cintura e subia um fio aqui para cima. E o pessoal brincava que o pernilongo passava voando aqui, a pessoa dava tapa no ouvido, né? Mas como tudo evolui, hoje em dia existem esses modelinhos que ficam inseridos escondidinho ali dentro do ouvido, igual parece um de espião, né? E mesmo os modelos que estão atrás da orelha, eles são extremamente discretos, quase não dá para ver um fiozinho passando ali pela frente. Tem alguma maneira de se prevenir
a perda auditiva, aquela relacionada com o processo natural do envelhecimento? A resposta não. Se é um processo natural do envelhecimento, não. Porém, aquelas relacionadas com outras situações, elas podem ser ou retardar o processo de degeneração auditiva ou mesmo até bloquear que ela continue piorando. O que a gente pode fazer? Evitar ruídos altos, sons extremamente altos no ouvido, principalmente horas seguidas, etc. Controle adequado de todas as doenças de saúde, estar bem controladinho, fazer exame, visitar o médico. Cuidado com a automedicação, bons hábitos alimentares, nesse caso ressalto o perigo do açúcar e do excesso de carboidratos industrializados, isso é um veneno, piora a glicemia, e a glicemia pior vai piorar o corpo todo. E o equilíbrio do estresse oxidativo, que infelizmente a gente não tem tempo, mas é onde a gente encontra muita coisa diferente que pode ser feito para o paciente, quando a gente entende a ação dos radicais livres atacando todos os tecidos do nosso corpo, sendo possível ser bloqueado através de várias situações personalizadas de caso a caso. Não é uma coisa geral igual para todo mundo. Como é que a gente pode ajudar esses pacientes que estão com perda auditiva? Ouvir atentamente o que eles têm a nos dizer. Isso é fundamental, a gente dar atenção e prestar atenção. Falar com esses pacientes e não gritar, para não dar aquela ideia de agressividade, de impaciência. Repetir se for necessário. Não fale gritando de outros cômodos da casa. Tá? Isso não vai resolver o problema para quem está com um maior nível de dificuldade auditiva. Incentive sempre ele manter os bons hábitos de vida, os controles adequados das doenças. Se houver, no caso, indicação de aparelho auditivo, estimular para que ele use. Assim como a gente tem facilidade. A gente usa um óculos quando a gente tem dificuldade para enxergar, a vida melhora muito. Quando precisa usar um aparelhinho, às vezes as pessoas resistem. E a vida melhora, a gente escuta bem, né? A gente sai da caixinha que a gente fica fechado. Cuidado com preconceito. Tá? E por fim, para finalizar, todas as condições de saúde, sejam nossas, pessoais, ou daquelas pessoas que nos cercam, que estão debaixo do mesmo teto, todas essas condições, a gente tem maneiras de reagir. Infelizmente, às vezes a gente vê reação de ranger de dentes, de murmurio, de ficar de mal de Deus, enfim, de tudo. Mas a gente tem que entender o que a doença também pode nos trazer, seja quando ela é nossa, seja naquelas pessoas que a gente ama. A gente tem que entender essa pedagogia do universo e entender como um exercício especialmente para cultivar essas duas grandes virtudes, que é a paciência e o amor, tanto o auto-amor quanto o amor ao próximo. Então, a gente não pode perder a oportunidade que a doença nos traz. Então, era isso que tinha para dizer. Muito obrigado a todos.